O que você entende sobre a Santa Ceia? Ela é importante para você? Você participa da Santa Ceia? Essas e outras perguntas nós queremos abordar neste momento de reflexão sobre a Santa Ceia, sacramento do altar. Nós entendemos que a Santa Ceia é um sacramento. Para ser um sacramento, nós colocamos 4 características que identifiquem. A primeira característica para ser um sacramento é que precisa ser instituído por Deus. Na Santa Ceia, nós temos a instituição divina. Por quê? Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Este relato está no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e também no livro de 1 Coríntios. Portanto, nós temos a instituição divina na Santa Ceia. Também uma outra característica é que deve estar ligada à Palavra de Deus. A Palavra de Deus que usamos na ceia é: tomai e comei, isto é o corpo de Cristo. Tomai e bebei, isto é o sangue de Cristo. A terceira característica para ser um sacramento é usar meio externo ou visível. O meio externo ou visível que nós usamos na Santa Ceia são o pão e o vinho. O pão é o pão sem fermento ou pão com fermento, tanto faz. As igrejas cristãs optaram pelo pão sem fermento, através da hóstia, que desta forma, então, por ser mais prático, ajuda as igrejas a fazer e a celebrarem a ceia, especialmente quando há um grande número de pessoas presentes. Mas nada impede que, se na ausência da hóstia, que é o pão sem fermento, ou pão ázimo, que possamos ter pão com fermento. Até porque, na igreja primitiva, nós não temos nenhum relato se eles usavam pão ázimo ou não. Um outro elemento visível na Santa Ceia é o vinho. Vinho, sim, bebida alcoólica. Vinho, que é o fruto da videira. Não estou falando aqui de suco de uva. Na celebração da ceia, lá, a primeira ceia que Jesus instituiu, não havia suco de uva. Ali era vinho, bebida alcoólica. Até porque na celebração da Páscoa era usado o pão e o vinho como bebida alcoólica. Uma outra característica para ser o sacramento é que deve oferecer perdão dos pecados. E nós entendemos nas palavras dado e derramado em favor de vós, palavras de Jesus, que ali há o perdão dos pecados. É o corpo de Cristo que é dado por nós. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo que é derramado por nós, para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados. Portanto, a ceia faz parte de um sacramento da igreja cristã. Outros nomes que nós damos à ceia são mesa do Senhor, sacramento do altar, Santa Ceia, comunhão. Não importa o nome que nós damos, mas todos eles estão atrelados ao sacramento do altar ou à Santa Ceia. Nós usamos na Santa Ceia o pão e o vinho. E entendemos que através do pão e o vinho nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Vejam bem, pão e vinho, corpo e sangue. Então nós estamos falando aqui de 4 elementos: pão e vinho, corpo e sangue. Nós acreditamos, enquanto igreja cristã, que há a presença real de Jesus na Santa Ceia. E aí nós comemos o pão e nós bebemos o vinho. Para argumentar desta forma, eu uso as palavras de Coríntios. Em Coríntios diz que, em Coríntios capítulo 11, fala a respeito desse assunto e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. No versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Fala de comer o pão e fala de beber o cálice. No versículo 27, porque todo aquele que
comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Veja, fala de comer e beber novamente, usando os dois verbos, comer e beber. O versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, baseado nesses versículos bíblicos aqui, e baseados também na instituição de Jesus na ceia, onde há o ato de comer e o ato de beber, é que nós entendemos, enquanto igreja luterana, que a ceia é dada através do pão e do vinho, que é para ser comido e é para ser bebido. Quando eu estou colocando desta forma, eu também quero já sinalizar que existe diferença entre as igrejas cristãs. E aqui eu não quero falar da igreja, eu quero falar do que cada igreja ensina a respeito desse mesmo assunto. Por exemplo, na Igreja Católica, recebe a ceia apenas sob uma única espécie, que é através da hóstia. E acredita-se dentro da Igreja Católica numa doutrina chamada transubstanciação, ou seja, a transformação da substância. No momento em que esta hóstia é consagrada, que ela é elevada na igreja e ela é consagrada, ali há uma transformação da substância. O pão deixa de ser pão e passa a ser corpo de Cristo. E por uma questão de lógica, todo o corpo, sendo o corpo de Cristo, então também tem o sangue de Jesus. Por isso que muitas igrejas apenas dão a ceia sob uma única espécie. Eu estou afirmando que muitas, porém nem todas, porque eu conheço igrejas católicas que dão o pão e também dão o vinho para os seus fiéis participarem da Santa Ceia. A Igreja Luterana, então, acredita na presença real, nós entendemos que recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, presença real de Jesus ali na Santa Ceia. E há outras igrejas cristãs que acreditam numa presença simbólica de Jesus. Recebem o pão e o vinho, ou o pão e o suco de uva, e acreditam que simbolicamente Jesus está presente ali. Nós não podemos afirmar que Jesus está simbolicamente presente na Santa Ceia, porque o próprio Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, o verbo ser, que é um verbo de ligação, ele não permite um outro significado que não seja aquele mesmo. Isto é o corpo, isto é o sangue de Jesus. Também queremos dar algumas outras orientações práticas sobre a Santa Ceia. Nós entendemos que para participar da Santa Ceia, a pessoa precisa ter a habilidade para poder se autoexaminar, fazer uma autoanálise, para entender exatamente o porquê ela está participando da Santa Ceia. Diante disso, então, nós temos um processo dentro da igreja, um processo doutrinário, em que o adolescente, depois de receber as verdades cristãs, a partir do momento de doutrina, ou de instrução de confirmandos, ou de catequese, o nome que vocês queiram dar, ela é confirmada, ela tem um momento de profissão de fé pública naquilo que ela acredita, e a partir daquele momento, então, ela participa da Santa Ceia na sua igreja. Isso significa que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil não dá a ceia para crianças. Há igrejas evangélicas que dão ceia para crianças. Nós não fazemos isto, porque a criança ela não tem ainda a clareza a respeito do que significa o pão e o vinho, o significado de fato da Santa Ceia na sua vida. Portanto, é vedada a participação de crianças na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Também nós não damos a ceia àquelas pessoas que no momento da sua vida talvez estejam com uma esclerose, ou estejam inconscientes, ou não sabem exatamente o significado daquela Santa Ceia na sua vida. Então a elas, isso não faz diferença elas participarem ou não. Entretanto, como elas não têm o discernimento para poder entender exatamente que ali há a presença do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo, que é para o fortalecimento da sua fé e para o perdão dos seus pecados, então nós não damos a ceia para essas pessoas. E na igreja luterana também há o que nós chamamos de comunhão fechada. Comunhão fechada é quando a ceia ela é reservada somente para aquelas pessoas que são membros da igreja, que fazem parte do grupo daquela igreja. Então, quando há um visitante na igreja que quer participar da Santa Ceia, nós orientamos de que este visitante ele procure a sua igreja, já que a Santa Ceia é um momento de comunhão, que ele procure a sua igreja e participe da comunhão juntamente com a sua igreja. Também nós evitamos dar a Santa Ceia para aquelas pessoas que estão em disciplina.
Mas o que é isso? Aquelas pessoas que estão vivendo em pecado e não querem se arrepender. E esse pecado se tornou um pecado público, todos sabem, e ela então não deve participar da Santa Ceia, porque quando ela participa da Santa Ceia, nessas condições, sem arrependimento dos seus pecados, ela come e bebe juízo para si. Ou seja, em vez de ela receber a bênção na Santa Ceia, ela acaba recebendo a maldição. Por esta razão, então, nós procuramos evitar dar a Santa Ceia para aquelas pessoas que estejam em disciplina cristã. E aí nós queremos dizer a vocês que é preciso sempre se preparar para a Santa Ceia. Ao sairmos de casa, nós já refletimos sobre o que vai acontecer depois lá na igreja, que é a celebração da Santa Ceia. E qual é o preparo? O preparo é eu me analisar, fazer uma autoanálise da minha vida, quem eu sou à luz dos 10 mandamentos. Ou seja, eu faço várias perguntas para mim mesmo e pergunto se eu estou arrependido daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou arrependido e se eu creio em Jesus e eu quero de fato ter uma nova vida e viver uma vida que agrade a Deus, desta forma então eu estou preparado para poder participar da Santa Ceia. Caso eu não creia em Jesus, caso eu esteja em pecado e não quero me arrepender dos meus pecados, caso eu não estou interessado em mudar a minha vida e agradar ao meu Deus e viver para o meu Deus, neste momento então eu não estaria pronto ou apto para participar da Santa Ceia. Talvez você vai me perguntar, mas se eu tiver uma situação de algum problema, por exemplo, eu briguei com o meu filho no caminho da igreja, e chegando lá na igreja, eu participei do culto, e é o momento da celebração da ceia, eu devo ou não devo participar? Ora, se você está dentro da igreja, você reconhece que você brigou com seu filho, que você não havia necessidade de fazer aquilo, mas que você brigou, pronto, mas você está arrependido disso e você quer participar da Santa Ceia, você participa, porque Deus te perdoou. E logo em seguida, após o culto, você já procura o seu filho para poder conversar com ele e vocês então fazerem as pazes e procurar viver em harmonia. Afinal de contas, a Santa Ceia é um momento de comunhão, é a comunhão do povo de Deus, é a comunhão da família cristã. Quantas vezes eu devo participar? Quantas vezes tiver a oportunidade para participar da Santa Ceia? Por exemplo, se eu participo de um culto agora de manhã, numa igreja, e à tarde tem culto numa outra igreja, que seja da igreja luterana, eu posso participar sem nenhum problema. Tem pessoas que acham que não devem participar. Nós não temos essa dificuldade, porque se na Santa Ceia nós recebemos todas as bênçãos de Deus para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa fé e para o perdão dos nossos pecados, eu devo sim participar da Santa Ceia. No caso da igreja, veja que a Santa Ceia normalmente ela acontece mais no final do culto. No culto dentro da igreja, porque o culto depois continua na vida diária. Mas por que acontece naquele momento? É como se fosse um ápice do culto. Eu já recebi o perdão dos pecados, eu já recebi a orientação da palavra de Deus, e agora eu quero viver uma vida consagrada a Deus, e eu recebo fisicamente o pão, o corpo e o sangue de Cristo ali na Santa Ceia. Portanto, é uma grande bênção que eu tenho para eu poder participar da Santa Ceia. Se eu falto então ao culto, por uma razão qualquer, que não seja uma razão convincente, eu também estou faltando à Santa Ceia. Eu não devo dar as costas à ceia, muito pelo contrário, eu não devo negar a palavra de Deus, eu não devo negar o Senhor Jesus, que é me dado através da Santa Ceia. Ou seja, a Santa Ceia é o banquete que Deus prepara para nós, para perdoar os nossos pecados e para fortalecer a nossa fé. Portanto, participe da Santa Ceia sempre que você tiver oportunidade. Eu espero ter contribuído nessa reflexão. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, manda uma mensagem para a gente, escreva aqui embaixo nos seus comentários, ou mande uma mensagem para a gente, para que a gente possa também, na medida do possível, resolver e ajudar a você a dirimir as suas dúvidas no seu dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida cristã, que você esteja convicto da sua igreja cristã, participe com regularidade da ceia do Senhor, porque nela nós recebemos o pão e o vinho, o corpo e sangue de Cristo, para o perdão dos pecados e para o fortalecimento da nossa fé. Fique na paz, que Deus te abençoe.